Nos últimos anos, a gente teve um boom de pessoas fazendo transição de carreira para tecnologia, né? E assim, pessoas das mais variadas faixas etárias, background profissional. Então, às vezes a pessoa estava ali trabalhando com enfermagem, até mesmo da área de medicina, estava fazendo transição para tecnologia. Isso começou a acontecer depois da pandemia, né? Que a gente teve toda aquela oferta muito grande de empregos em tecnologia. Muitas pessoas não tinham formação na área, e aí começou a surgir aquele boom também de escolas oferecendo cursos, né? Então era muito fácil você começar um curso ali de tecnologia, mesmo que não fosse uma graduação ou tecnólogo, e tentar uma vaga na área, né? Pelo menos de 2019 até 2021 era, entre aspas, fácil, né? Só que agora as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Muitas pessoas estão frustradas porque começaram uma faculdade, mas não conseguiram um emprego ou um estágio. Tem muita gente formada que não conseguiu estagiar, então não consegue um trabalho na área. Tem muita gente perdida, de modo geral, na área de tecnologia. Então, eu decidi gravar esse vídeo para ajudar você ou pessoas que já fizeram transição de carreira ou que ainda não conseguiram um trabalho, mas querem fazer, a de fato se fazer algumas perguntas para ver se vale a pena trilhar esse caminho, se você está no caminho certo, se faz sentido, porque eu vejo que tem muita gente perdida nesse aspecto. E eu tenho um projeto de compartilhamento de vagas remotas, né? Compartilhamento de estágios remotos para quem está fazendo transição de carreira ou para quem é de qualquer área, mas deseja estagiar remoto, áreas que, né, possibilitam a pessoa ter ali um computador estagiado onde quiser, né? Claro que eu não estou falando aqui de enfermagem nem medicina, estou falando de trabalhos que você consegue fazer 100% ali com o seu notebook, de qualquer lugar, e, consequentemente, empresas que oferecem essa possibilidade, né? Que hoje também está diminuindo muito essas oportunidades, até mesmo na área de tecnologia. E, para além desse projeto, eu já fiz o currículo de mais de 500 pessoas, e a maioria delas em transição de carreira. E aí também eu consigo compartilhar algumas coisas que eu percebia quando eu fazia essa reformulação de currículo. Uma delas é que a maioria das pessoas estavam perdidas, não sabiam qual área, porque a tecnologia é uma área muito ampla, você pode atuar em N áreas diferentes, né, N frentes diferentes, e às vezes as pessoas não entendiam muito bem e a maioria delas faziam análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para realmente ajudar, porque eu acho que depois desse boom todo que aconteceu, as pessoas ficaram muito ansiosas, sentindo que estavam perdendo alguma coisa se elas não mudassem de área. E às vezes essa área não é para você, sabe? E é por isso que essas perguntas que eu vou colocar aqui, elas podem ajudar. Primeira coisa, por que que você está fazendo essa transição de carreira? Você não gosta do seu trabalho? Seu trabalho é uma bosta? Você não gosta do seu chefe? Você não ganha bem na sua área? Você está num trabalho insalubre? Você começou uma faculdade que você não gosta? Por que que você quer mudar de área? Essa pergunta, ela é essencial porque às vezes a gente romantiza muito coisas que a gente ainda não tem. Então, a área de tecnologia não é uma área fácil. Ela é uma área que você tem que ter muita paciência, que você tem que ter sim um background, tem que ter um estudo muito bem estruturado, né, trabalhado, você tem que ter muitos projetos na área, muitos contatos com pessoas. Então, isso é muito importante, essa pergunta inicial. Por que que você está fazendo essa transição? Às vezes a gente acha que odeia o nosso trabalho e a nossa carreira. E aí a gente tenta mudar e ver que na verdade a gente não odiava tanto assim, sabe? É por isso que é importante, antes de fazer qualquer transição, de fato, se fazer essa pergunta e pesquisar sobre a área que você está indo, sobre qual área você quer trabalhar. Você quer trabalhar desenvolvendo sistemas? Você quer trabalhar com segurança da informação? Você quer trabalhar com análise de dados? Você quer trabalhar com qualidade de software? Você quer trabalhar com gestão de TI, de projeto de TI? Enfim, tá vendo que são
áreas muito amplas. Então, é bom dar essa pesquisada e se perguntar se faz sentido realmente fazer essa transição nesse momento. O que acontece é que a maioria das pessoas fazem essa transição, ou pelo menos iniciam essa transição, e elas sempre escolhem o curso de análise e desenvolvimento de sistemas porque é um curso em que pelo menos o que eu vejo assim das escolas que oferecem, né, das faculdades, é o que tem maior aderência por todos os alunos. Mas a maioria das pessoas que entram nesse curso, elas não sabem dessas amplas possibilidades na tecnologia e elas acham que o fato delas terem iniciado a faculdade já vai garantir o trabalho para elas. E na verdade não, é só a ponta do iceberg. Elas vão ter que trilhar um caminho muito grande ainda até conseguir entender qual área faz sentido, como eu já comentei, até conseguir ver ali se aquilo realmente é para ela, porque você tem que entender que dentro desse mundo você vai ficar com a sua cara no computador basicamente o dia todo. E dependendo da área que você for trabalhar, principalmente back-end, você vai ficar com a cara ali no código o dia todo e vai ser isso. E aí, se por exemplo você está acostumado a trabalhar com gente e você gosta de trabalhar com gente, ou pelo menos isso te dá uma energia, e você vai para um estilo de trabalho que é completamente diferente do que você está acostumado, pode dar uma estranhada, pode dar uma desanimada no início. Então tem isso também. A segunda coisa, você tem reserva de emergência para pelo menos 6 meses de sobrevivência? O que eu quero dizer com isso? Sempre bato nessa questão da reserva de emergência porque é essencial. Não tem como você tentar ou pensar em fazer uma transição de carreira se você não tem um pouco de dinheiro guardado, equivalente a pelo menos 6 meses de salário do que você já recebe hoje, ou 6 meses daquilo que você precisa para sobreviver mensalmente, entende? Então, vamos supor que você gaste 3.500 por mês com refeição, aluguel, lazer, contas, enfim. Vamos supor que você gaste isso por mês. Você tem que ter 6 vezes esse valor minimamente para você fazer uma transição. Por quê? Porque você vai ter que deixar o trabalho que você tá. Você vai ter que estudar. Pode ser que você consiga manter o trabalho que você tá e fazer a faculdade. Só que isso muito provavelmente vai te impedir de progredir na área de tecnologia, porque você não vai ter tempo para estudar, para fazer projetos, porque não é, como eu comentei, não é só faculdade, né? Você tem que pegar e fazer algo para além da faculdade. Então, é muito importante ter essa grana guardada no começo, porque para além disso, eu já entro aí no outro ponto que é: você está preparado para viver um degrau ou muitos degraus abaixo daquilo que você está acostumado a viver? Ou seja, você está acostumado a, a sair mais no final de semana, comer em lugares mais caros, a fazer certos tipos de ter certos tipos de experiência, fazer certos tipos de coisas que talvez nessa transição de carreira, principalmente se você iniciar pelo estágio, você não consiga fazer, porque o salário vai ser muito baixo. Então você está preparado a viver alguns degraus abaixo do que você está acostumado? Então essa é uma pergunta essencial também. Para além disso, às vezes a gente acha que o nosso trabalho é ruim, que nossa área é chata, isso, aquilo. Mas o que é vendido na tecnologia hoje é uma verdadeira romantização do que de fato ela é. Porque as áreas de tecnologia são apenas áreas normais, como qualquer outro trabalho. Você vai ter que estudar pra caramba, você vai ter que lidar com gente, querendo ou não, ainda que você trabalhe remoto. Você vai ter que lidar com exigências, com prazos, então não tem nada de especial, não é como se você tivesse sendo ali um super programador que vai transformar o rumo da internet, dos softwares, do mundo, das análises. É um trabalho comum. Quando você entra ali, quando você consegue fazer a transição, você percebe que é um trabalho como qualquer outro. Tem todas as exigências dos outros trabalhos. O que faz as pessoas também quererem fazer transição de carreira é a questão de salários, né? Hoje em dia, tem muitos gurus da internet aí vendendo cursos e mentorias a preços exorbitantes, prometendo mundos e fundos que não são reais, tá? Então, eu acho que é bom parar para pensar um pouco, colocar um pouco os pés no chão, para entender que você não vai
conseguir fazer uma transição e já começar ganhando R$ 5.000. Isso não existe. É só você jogar a média salarial ali para, sei lá, analista de sistema júnior. Você vai ver que não é 5.000, não é 6.000, não é 7, 10, tampouco 15. Geralmente está na faixa ali dos 2.800, no máximo 3.500. Na maioria das empresas, tá? É claro que tem as exceções. Empresas grandes pagam mais. Mas o que eu quero dizer os salários eles já diminuíram da época da pandemia para cá. Na época da pandemia, a oferta de vagas era maior, né? E a oferta de trabalhadores menor, de pessoas qualificadas menor para essas áreas. Então, consequentemente, os salários eram maiores. Agora, essa lógica se inverteu. E os salários em tecnologia, na maioria, imensa maioria das empresas, eles estão diminuindo e eles estão se igualando ali a qualquer outro cargo, como um analista administrativo, por exemplo. Então, são essas as questões. É muito importante se fazer essas perguntas porque é um caminho que você vai precisar ter muita paciência, muita paciência. Não é raro, é só abrir ali o Facebook, é só abrir o LinkedIn, na verdade, e você vai parar que as pessoas estão reclamando que não conseguem vagas, que tá difícil, que terminaram a faculdade, que nossa, mando currículo, só recebo negativa, não passo nem para entrevista. Enfim, é uma série de fatores que culminam para isso acontecer, mas principalmente porque a maioria das pessoas, como eu disse, elas esperam que vá acontecer rápido nessa transição, que elas vão entrar na faculdade e na semana seguinte vão estar no estágio bom. E infelizmente não é assim. Então, eu acho que é muito importante fazer essas perguntas para si próprio para ver se você de fato está preparado, sabe? Eu vou conseguir encarar isso, porque é uma verdadeira maratona. Para qualquer área hoje, mas principalmente para tecnologia. E o que eu alerto mais é para tomar cuidado com essas pessoas que prometem mundos e fundos na área de tecnologia, sabe? Que você vai fazer aquele curso e vai conseguir ganhar R$ 5.000 em 3 semanas, em 3 meses de curso. Tipo, isso não faz o menor sentido, não é real, não caio nessa. Eu estava pesquisando aqui e só para trazer um dado mais concreto, as pessoas que fazem transição de carreira, elas demoram de 6 a 18 meses para conseguir a primeira oportunidade em tecnologia. Então, assim, você está preparado para esperar talvez 1 ano e meio até você conseguir uma primeira oportunidade de estágio ainda, que não vai ser nem um analista, um assistente? E assim que você conseguir essa oportunidade, você tem o tempo suficiente, o dinheiro, o psicológico para ter paciência para poder progredir na carreira. Então, pensem que são muitas questões envolvidas. É claro que eu não estou fazendo esse vídeo para desanimar ninguém, mas eu acho que é para colocar um pouco o pé na realidade, sabe? Porque é o que eu vejo e eu sinto muito, né, por essas pessoas é que muitas delas estão perdidas, elas não sabem muito bem, elas acham que a faculdade vai garantir tudo e não é bem assim. Muito bom a gente pensar sobre essas coisas, né, antes de tomar decisões. Meu nome é Stephanie, eu compartilho vagas remotas para iniciantes, pessoas que querem estágio. Eu trabalho remoto, não sou da área de tecnologia, mas eu tenho ali contato com o pessoal de tecnologia praticamente o dia todo, né? Porque eu trabalho numa empresa de tecnologia e também atendo pessoas e ajudo seguidores que são da área, que estão fazendo transição. E é isso. Se você gostou desse conteúdo e tiver mais questões sobre transição de carreira para colocar, deixa aqui nos comentários.